Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela D'Andrea, neurologista e neurofisiologista, especialista em epilepsia e coordenadora do Centro de Epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre canabidiol e epilepsia. Os pacientes, quando me procuram no consultório, têm bastante interesse sobre o assunto, sobre o tratamento, mas também têm bastantes ideias equivocadas. Então a gente vai conversar um pouquinho para a gente tirar um pouco dessas ideias, desses equívocos que normalmente é passado aí por WhatsApp, internet, enfim. Então, primeira coisa, quem é a pessoa que tem indicação do tratamento com canabidiol? Não é todo mundo com epilepsia que tem indicação. Então, a pessoa que está em epilepsia controlada com medicação não tem indicação do uso do canabidiol. Então, o canabidiol ele fica restrito como um tratamento adjuvante, isso é, em adição aos medicamentos que a pessoa já usa, nos pacientes que têm uma epilepsia de difícil controle medicamentoso. Então, existem alguns estudos clínicos com uma metodologia bem séria, bem robusta, que mostra a eficácia do canabidiol em determinados grupos de pacientes. Então, os estudos que a gente tem que são mais interessantes seriam nos pacientes com síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Isso não significa que outros pacientes com epilepsia de difícil controle não deva usar ou não possa usar. Então, a critério médico, isso deve ser conversado. Mas o que é importante é entender que o canabidiol nunca deve ser usado sozinho. Ele tem sempre que ser usado com outras medicações. Uma outra questão seria, ele é um produto natural. Então, por ser um produto natural, ele não tem contraindicação e ele não tem efeitos colaterais. Então, muitas pessoas me procuram dizendo, eu quero trocar a medicação que eu uso pelo canabidiol porque ele é um produto natural, não tem tanto efeito colateral como os outros que eu tomo, é um medicamento mais fraco. Na verdade, isso não é verdade, tá? O canabidiol, ele tratado como uma medicação. Por quê? Porque ele tem dose correta de ser usada, tem efeitos colaterais. E muitas vezes efeitos colaterais muito significativos, muito graves, que a gente precisa suspender a medicação, inclusive, principalmente relacionado à toxicidade, então a problemas relacionados ao fígado, principalmente se ele estiver em conjunto com outras medicações, que ele é sempre usado. Então, assim, é importante ter um acompanhamento médico quando a pessoa está usando o canabidiol. Isso é uma outra coisa que acontece com frequência, Por não precisar de uma receita toda hora, para pegar e para comprar a medicação, o paciente simplesmente desaparece, E aí depois vai voltar quando precisa de um novo laudo, ou quando precisa de uma receita nova para renovar, se for uma medicação importada. E isso é muito grave, porque a pessoa corre o risco de estar tendo efeito colateral importante, porque às vezes não são efeitos clínicos que a pessoa perceba, e tá lá, de repente, causando um problema importante no fígado, Então, não é uma medicação natural, não é uma medicação isenta de efeito colateral. Uma outra questão que aparece sempre é se eu prescrevo medicações que a gente não sabe exatamente o que tem dentro dos frascos. Então, atualmente, medicamentos que são produzidos em casa, medicamentos que são produzidos em determinadas situações que não tem um controle rigoroso do que existe dentro do frasco, não deve ser usado, porque, na verdade, são medicamentos e como medicamentos eles não devem, eles têm que ter uma dose, da mesma maneira que a gente titula as outras medicações. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, manda um comentário aqui que eu respondo, tá bem? Obrigada!